tua casa, Senhor. Nós viemos te oferecer o nosso culto. Nós viemos buscar a tua face, a presença. Nós viemos, Senhor, buscar aquilo que está no teu coração para nós. Nós te pedimos nessa manhã, abra o nosso entendimento para a ministração da tua palavra. Abra o nosso coração para a ministração da tua palavra. Abra o nosso espírito para a ministração da tua palavra. Senhor, dê-nos um coração ensinável. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tu fales conosco, Senhor, de forma forte, de forma viva, de forma poderosa e de forma eficaz. Que a tua palavra, ela seja ministrada com poder e com peso da tua glória. Que em ministração da tua palavra nós possamos ser transformados, que em meio à ministração da tua palavra nós possamos ser mudados, possamos ser renovados, possamos ser edificados, possamos ser libertos, que em meio à ministração da tua palavra nós possamos aceder à mente e ao coração de Deus. Senhor, transforma-nos de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade. Não nos permita sair desse lugar da mesma forma que nós entramos. Nem tão pouco, Senhor, permita-nos continuarmos com a mesma cultura, com a mesma postura. Fale conosco, Senhor. Fale conosco. Fale conosco, Senhor. Fale conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tens total liberdade nesse lugar. Nós declaramos os céus abertos e a ministração da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, a igreja que crê, diga amém. E celebra o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar Jesus bem forte. Vamos celebrar Jesus bem forte. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus, amém? Estou sendo uma vez mais. Eu quero saudar mais uma vez a igreja com a paz do Senhor e dar a vocês todos as boas-vindas do Senhor, amém? Deus seja louvado por mais um dia de vida a todos nós. Deus seja louvado por mais um dia nos reunirmos para oferecer a Ele o nosso culto. Aleluia. Queria também glorificar o nome do Senhor Jesus, porque hoje estaremos oficialmente encerrando os nossos 7 de oração. Aleluia. Isso, vamos celebrar o nome do Senhor Jesus pela fidelidade, pelo sustento que nos deu durante a semana e por tudo aquilo que nós acreditamos que Ele já fez por nós, por tudo aquilo que nós acreditamos que Ele já fez no nosso meio. Aleluia! Vamos celebrar o forte. Amém? Graças a Deus, tivemos uma semana abençoada, ministração da palavra em 2 períodos. Tiveram aqui vários ministros do Senhor em cada período, louvando, orando, pregando, ministrando, protocolo, protocolo, intercessão, limpeza. Tivemos aqui o envolvimento de várias pessoas. Eu louvo a Deus por essas pessoas que se envolveram, mesmo com a dinâmica das chuvas e da visita presidencial que aqui tivemos, mas ainda assim houve pessoas que deram o seu melhor para poder estar na casa do Senhor, e eu louvo o Senhor por isso. Aleluia. Na sexta-feira tivemos uma sexta-feira abençoadíssima, que fomos até os nossos limites. Vamos celebrar o Senhor. Oh, foi powerful, foi powerful. Vamos celebrar, foi uma bênção, foi uma bênção. Aleluia. Quem participou na sexta-feira? Quem participou da sexta-feira? Uau. Foi fácil ou foi difícil? Foi difícil? Foi? Foi bom. Difícil, não foi? Foi difícil, né? Ok. Quem fez ilha? Os que fizeram ilha. Fazer ilha e fazer sexta-feira, o que foi mais difícil para vocês? Ilha foi mais difícil, né? Não, o Belo Olímpia foi a ilha, para o Brasil, uma foi aqui. Quem mais? Tá aqui? Ok. Não, incrivelmente, pelo incrível que pareça, eu partilhava com a pastora na sexta-feira e eu disse à pastora que fazer esse cerco, para mim foi mais difícil do que fazer ilha. Foi mais difícil do que fazer ilha também. Não sei qual é a razão. Amém? Aqui nessa zona, quando nós pegamos o Anangola, tem uma pequena
você tem que pôr um pouco de força. Falar que nós estávamos com a marcha muito rápida, né? A nossa marcha estava super acelerada. Isso no final do dia acaba se calhar também influenciando. Mas esse é o poder do sacrifício. Por isso é que é sacrifício. Aleluia. Nunca pode ser fácil. Nunca pode ser confortável para nós. Tem que sair alguma virtude. Aleluia. E eu tenho plena certeza que o Senhor honrou a nossa fé, honrou o nosso sacrifício e já respondeu todas as nossas orações. Aleluia. Isso, celebra o Senhor bem forte. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Agora sim, vamos então dar sequência da nossa série. Nós começamos uma série sobre graça. E quando começamos a série sobre graça conduziu-nos à honra. Amém? Porque nós, lembro-me que vimos caminhos e formas para provocarmos mais graça. E nós falávamos de 3 na altura. Lembro-me que falávamos. Eu lembro-me. Quem lembra formas para provocar mais graça que nós falamos? Não fala. Só quem lembra, levanta a mão. Ok. 1, 2, 3, 4. Quais foram? As formas quais eram? Oração, humildade e honra. Amém? Então, nós tivemos 7 dias de oração, tocamos no ponto da oração. Humildade, o que vamos exercendo no nosso dia a dia, vamos sendo transformados e melhorarmos como seres humanos. E honra é a série então que nós estamos aqui a ministrar. E eu dizia na semana passada que muitas das vezes, e eu falo por experiência própria, porque eu acompanho também meu pai espiritual, acompanho mentores, acompanho outros ministros de Deus. E irmãos, nós ouvirmos os pregadores, não que não façam, mas às vezes nós enfatizamos muito mais na honra aos homens. Aleluia. Isso não é errado, nós também vamos pregar sobre isso durante a série. Você vai ver que nós enfatizamos mais na honra aos pais, na honra à mulher para o marido, na honra aos pastores, profetas, pastores, sacerdotes. Nós enfatizamos muito mais na honra às autoridades, ao chefe, ao diretor, ao presidente, aos ministros. Nós enfatizamos muito mais sobre a nossa posição de honra na vertical. É correto isso aqui, vertical, não é? Vocês que dominam melhor do que eu. É vertical isso? Isso é horizontal, né? O pastor não sabe geometria. Então, nós valorizamos e enfatizamos muito mais a honra na horizontal do que a honra na vertical. E a pergunta que eu me fazia era, não que seja errado isso, amém? Mas a pergunta que eu me fazia era, como é que nós vamos honrar tanto mais os homens do que aquele que nos torna dignos de honra? Quem nos torna dignos de honra é Deus. Quem disse, por exemplo, para se sujeitar a toda a autoridade, porque toda a autoridade foi constituída por quem? Por Deus. Então Deus é que dá o poder para uma autoridade se tornar o quê? Vocês estão aqui comigo? Para uma autoridade se tornar autoridade. Então a autoridade não é autoridade porque ela quer ser autoridade. A autoridade ela é autoridade porque há um poder maior do que o dela, que habilita ela a ser aquilo que ela é. Aleluia. Você pode correr para ser político, para ser presidente, ou o que for. Se Deus disser que não, não vai acontecer. Ok, eu ouvi 2 améns. Obrigado pelas pessoas que estão a dizer amém. Amém? Então, nesse dia, vamos dar sequência, dentro da série da honra, nós vamos estar a falar, nós falávamos sobre honra a Deus na semana passada, e vamos estar novamente a falar sobre isso. Hoje vamos falar sobre a cultura da honra e reverência ao Senhor. Amém? A cultura da honra e reverência ao Senhor. 1 de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Bem rápido, no nome de Jesus. A igreja toda vai abrir a sua Bíblia. Isso. 2 de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Uma senhora para ler para nós, por favor. Ministro, ajudem só com o microfone. Vamos lá. Primeira, desculpa, eu disse segunda.
Uma senhora para ler para nós, faz favor. Quem é a senhora voluntária, faça um sinal. Acho que a mamãe Hilda quer ler. Não, não quer ler. Ah, ok. Ok, está aí a obreira Chelsea. A obreira Chelsea é uma... Não tem microfone? Filha, leia, faz favor, leia. Ah, está distante. Vai conseguir ler aí a distância? Tenha bondade. Uhum. Uhum. Ok. Ok. Mais uma vez, por favor. Uhum. 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 Aleluia. Então veja, quem é que estava a dizer isso? Vamos lá, quem é que estava a falar isso? Deus. Nós estamos a ver que o próprio Deus, porque às vezes as pessoas pensam, não, que honra é só para os homens. Não, não, não. O próprio Deus estava a reclamar de falta de honra. E qual era a agenda e o programa de Deus para aqui em questão? Deus estava a falar com o sacerdote Eli. E qual era a agenda e o programa de Deus para Eli? Era estabelecê-lo, amém? Era perpetuar o sacerdócio de Eli de geração em geração. Ou seja, Deus havia levantado Eli e a promessa de Deus era: após ti, eu vou fazer com que se suscite um herdeiro que vai sentar na cadeira em que você está. Depois desse herdeiro, outro herdeiro. Depois desse herdeiro, outro herdeiro. Ou seja, seria, por exemplo, Eli, depois um filho, depois um neto, depois um bisneto. Deus estava a dizer a Eli: eu vou perpetuar. Quem sabe o significado da palavra perpetuar? Algo perpétuo é o quê? Algo contínuo, algo eterno, amém? Algo sem fim, supostamente. Esse era o plano e o programa de Deus para a vida de Eli. E aqui fica o primeiro ensino dessa manhã. A falta de honra nos faz perder coisas que eram nossas por direito. A falta de honra traz o incumprimento da promessa de Deus para as nossas vidas. Como é que você quer que o Deus que te cure se você não honra? Como é que você quer que o Deus que disse que vai te exaltar, te exalte se você não honra? Por que razão deverá esse Deus te exaltar? Se aqui no caso em questão, Deus estava a dizer aos que me desprezam, aos que me desvalorizam. Como é que eu vou perpetuar-te no trono e no poder, se tudo que eu recebo de ti é o quê? Desonra. Então você até pode ter chamado, pode ter profecia, pode ter promessa, pode orar. Mas se você vive na cultura da desonra a Deus, Deus nunca vai trazer o cumprimento pleno de todas as coisas que Ele tem estado a falar para a nossa vida. Amados irmãos, deixa aqui trazer um contexto para vocês poderem perceber a importância disso que nós estamos a ministrar. Quando nós viemos para as nossas igrejas, nós cristãos, nós oramos, bem, oramos muito. E como todo ser humano, nós temos necessidades, amém? Necessidade de um carro, necessidade de uma casa, de mantimento, necessidade de roupa. Temos desejos e vontades. Eu quero viajar, eu quero conhecer Paris, eu quero conhecer a Disney, eu quero conhecer Disney Orlando, eu quero conhecer a Disney de Paris, eu quero ir. Todo ser humano tem o quê? Desejos, vontades, objetivos, metas, agendas próprias para poder cumprir. E muitas das vezes, quando nós viemos para a igreja, como cristãos, nós às vezes, o nosso foco, o nosso coração, o nosso objetivo e a nossa prioridade, muitas das vezes está muito mais nisso. Em Deus me dá o carro, em Deus me dá o marido, em Deus me curar, em Deus me dá o emprego, em Deus fazer, como se Deus fosse a Fresmart. Aleluia. Fresmart até na Fresmart você paga. Como se Deus fosse a PAME. Os de 2095 não vão saber o que é isso.
Isso não é para eu também explicar. Depois vai para o Google e investiga o que é a PAM. Como se fosse a PAM. Nós somos de 60, 70, 80. Sabemos o que significa a PAM. Quem sabe? Quem sabe? Só para ver que tem pessoas aqui que sabem. Vamos lá, quem sabe? Quem sabe o que é e como é que funcionava? Viram? Há um grupo dos que sabem. Os que não sabem, está tudo bem. Cultura geral. Cultura geral. Parece que é PAM. Aleluia. Fala para o seu irmão, Deus não é a tua PAM. Deus não é a tua PAM. Oh, fala com ira, fala com Deus não é a tua PAM. Aleluia. Então nós viemos para Deus com uma consciência de querer que Deus faça determinadas coisas contigo. Na verdade, amados irmãos, quando na verdade, aliás, o cristianismo nunca começou, ouça, não obstante que Deus possa fazer, e Deus tem estado a fazer no nosso meio, nas nossas vidas, mas a primeira coisa que identificou os cristãos não era, esses são aqueles que oraram e Deus lhes curou. Os cristãos, veja aí, trouxeram para a cidade uma nova cultura. O que diferenciava os cristãos do grosso da sociedade era o quê? A cultura que os cristãos na altura traziam. E era de tal maneira que era fácil, que era evidente olhar para um cristão e saber que esse homem era um cristão. Era fácil distinguir-se os cristãos. Por quê? Porque ser um verdadeiro cristão não é só dizer eu orei e Deus me deu um carro. Não. Há uma cultura que todo cristão deve primeiro envolver-se com ela e depois fazer o quê? Transmitir essa cultura para a cidade. Ouça, ser cristão é afetar a cultura da cidade, a cultura da terra. Com qual? Com a cultura dos céus. E uma das coisas que faz parte da cultura dos céus é o princípio do quê? Da honra. O que a terra nos ensina? A terra nos ensina pecado, a terra nos ensina prostituição, a terra nos ensina desrespeito, a terra nos ensina desonra, a terra nos ensina desvalorização. Mas o céu não ensina isso. O céu, ele está totalmente protocolado. É por isso que algumas pessoas não conseguem sobreviver em igrejas como as nossas. Por causa de quê? Protocolos. A pessoa pensa que a igreja é a casa do avô dele. Então tudo tem que ser do jeito que pensa, que acha que tem que ser. Se o céu é protocolado, se nós somos os representantes dos céus na terra, nós temos que ser guiados por quê? Vamos lá, igreja. Temos que ser guiados por quê? Por protocolos. Então, é importante orarmos a Deus para nos curar. É importante orarmos a Deus para fazer alguma coisa na nossa vida, seja lá o que for. Mas muito mais importante do que isso, amados irmãos, como cristãos, é nós termos a consciência de que eu preciso reproduzir uma cultura lá fora. Você vai ver no tempo de Jesus, por que aqueles homens olharam para Pedro isolado? Imaginemos que Pedro podia estar num canto como está o obreiro Osvaldo, mas olharam para Pedro e disseram, você é um deles. Você vai ver no livro de Atos que era fácil identificar onde é que os cristãos estavam. Era fácil saber quem eram os cristãos. Por causa do quê? Da cultura. A cultura da honra a Deus. Eu honro os que me honram, mas os que me desonram serão o quê? Os que me desprezam ou me desvalorizam serão o quê? Desprezados. Então nós vimos no domingo passado, quando nós estamos a falar de honra, veja aí, quando nós estamos a falar de honra, nós estamos a falar de peso. A palavra honra, um dos significados da palavra honra no hebraico é a palavra peso. E nós vimos que seres humanos distintos, eles têm o quê? Pesos distintos, aleluia. Se nós enquanto homens temos pesos distintos e por conta disso devemos ser honrados em função do peso, da posição, do nível, do estágio em que nós estamos. Se honra significa peso, significa o quê? Que Deus tem um peso maior do que quem? Do que todos os homens. E é um dos maiores índices de desonra é nós darmos a Deus a mesma dimensão de peso que nós damos ao quê? Aos homens.
é desonroso para Deus se honra é peso, valorização do impacto, do poder de algo ou de alguém. Significa que Deus tem mais peso do que qualquer ser humano. Logo, devemos fazer o quê? Valorizar a Deus mais do que tudo e do que todos. Dar a Deus na mesma medida que damos aos homens, nós estamos a fazer o quê? A desonrar a Deus. Quem esteve no domingo passado? Não, desculpem, vou fazer o contrário. Não esteve no domingo passado? Ok, vou começar aqui. Tem 3 pessoas. Aqui a obreira Fausta. A obreira Fausta até trabalha com recursos humanos. É uma mulher. Não posso falar isso, senão vou já ativar um gatilho. E ela já vai inclinar-se no meu gatilho. Mas o que eu queria dizer, ela é uma mulher muito organizada. Então eu sei que nesse quesito ela não falha. E vocês vão ver que ela não vai falhar nisso. Vocês querem ver? Eu não queria dizer isso, porque assim eu já tive um gatilho para ela não falhar. Mas vamos ver. Obreira Fausta, se tiver uma entrevista com o atual ministro do Interior, a entrevista está marcada para as 9 horas. A que hora chegaria na entrevista? 8h30, no máximo. No máximo, quer dizer que no mínimo 7 horas, 7h30 já estaria lá. Vocês viram? Eu disse que ela é organizada. Organizada. A serva do Senhor é organizada. Aleluia. O nosso irmão lá atrás, irmão Arantes, Edmar, né? Josimar, irmão Josimar. Está a acontecer agora as eleições para se eleger o novo presidente. Está acompanhando, não está? Da Federação Angolana de Basquetebol. Não está acompanhando essa corrida? Está acompanhando. Vamos lá supor que o Carlos de Almeida ganha as eleições. E ele diz assim: eu quero montar o meu teamwork. E liga para si: Edmar, eu quero lhe fazer uma proposta, mas não quero adiantar muito ao telefone. 15 horas, gostava de sentar consigo no Café Del Mar para trocarmos uma ideia. Eu já cá estarei. A que horas chegaria lá para esse encontro? A que horas? 14, 13h30. O povo da XZ é um povo organizado. Aqui no meio, quem não esteve? Quem não esteve no domingo passado? Ok, vamos pegar. Jesus, tem muita gente que não esteve no domingo passado. Vamos pegar. Não, levantem, perdi as pessoas. Quero pegar as pessoas. Não, vou fazer com os jovens, as mamás não. As mamás ultrapassam o nível da organização. Vou fazer com os jovens, vamos lá, que não estiveram. Ok. Aqui a nossa querida irmã. 9h35, a ministra da Saúde disse: amanhã gostaria de ter um encontro consigo. A que hora chegaria lá? 7 horas. O que eu falei? Eu até, se eu continuar a fazer essas perguntas, no final do dia vocês vão ver que nós somos um povo o quê? Organizado. Organizado. Provavelmente em Angola, vou exagerar, provavelmente em Luanda, não deve existir povo mais organizado do que quê? Do que nós. Irmã Amélia. Vamos, acho que é ministra dessa fase. Ministra, acho que ainda é ministra da administração do território. É ministra, né? É ministra que está com a pasta. Vamos supor que a ministra marcou para quinta-feira. Não, no seu caso vou trabalhar melhor. Marcou para quarta-feira, às 18h45, uma reunião consigo para tratar um assunto do seu interesse. Às 18h45 de quarta-feira. A que hora chegaria lá? Às 15. Ei! Jesus! Já peguei 2 aqui, né? Ok, tem que ser 2 pessoas por bloco. Nesse bloco, quem não esteve no domingo passado? Ok. Jesus. Quem não esteve no domingo passado? A Márcia não teve. Então vou pegar aqui a Márcia, vou pegar o Danilo lá atrás. Jesus. Márcia.
assim. Disse, jovem, eu ouvi um soprano. E eu perguntei, essa moça é da Terra ou é de Marte? Por favor, dê a minha honra de sentar consigo. Eu quero lhe fazer uma proposta que vai mudar a sua vida. Quarta-feira, às 19 horas, eu quero estar contigo. A que horas você chegaria lá? A que horas? 17h30. Às 17h30 ela ia chegar. Irmão Danilo, conhece o senhor Manuel Homem? Conhece. Ele liga para si agora que eu falo. E o irmão Danilo não tem o número dele gravado, mas tem aquele programa de identificação de chamadas. E vem, pum, Manuel, não sei o que, homem. Ele diz, meu filho, são 9h51. Talvez você pode estar meio de algo, mas eu gostaria de me encontrar consigo às 11h30 no Hotel Intercontinental. Onde teve o Biden? A que horas o irmão Danilo ia estar lá? Às 10. Quer dizer, 1h30 antes. Em pleno domingo, o irmão Danilo, para onde? Para o Intercontinental. O que nós estamos aqui a ver, igreja? Que nós somos um povo. Uau, vamos celebrar para esse povo? Vamos celebrar. Oh, mais forte, vamos lá, igreja, mais forte. Mas a pergunta está aí. Se você chega 1h30, 2 horas, há quem disse 3 horas, ia chegar às 15 no encontro das 18, para ir ter com os homens. Por que você não chega às 7 num culto das 8 para vir ter com Deus? Por que você não chega às 17 num culto das 18 para vir ter com Deus? Se honra é reconhecermos o peso de algo e de alguém, por que nós estamos a dar aos homens mais peso do que a Deus? Por que nós estamos a valorizar mais aos homens do que estamos a valorizar a Deus? Ou seja, na nossa cabeça está que homens têm mais poder de mudar a nossa vida e o nosso destino do que quem? Do que Deus. Ei, é a ministra, eu não posso deixar a ministra à espera. Mas Deus, às 11 horas, quando o culto estiver lá descer, eu apareço. Mas é o mesmo Deus que você vai orar. Senhor, toca no meu rim, toca no meu pâncreas, toca no meu pulmão, tira o meu filho da droga, liberta a minha irmã da prostituição, abre a porta do emprego, muda a minha vida. Mas você lhe deixou para ir sentar com o ministro. E o mais engraçado, eu plantei uma armadilha para o irmão Danilo. Eu lhe disse que o Manuel Homem vai ligar para ele quando? Agora. O que o irmão disse? Agora ele está no culto. Eu sei que no seu caso peguei pesado, meu caro. Agora ele está no culto. O encontro é às 11. Ele está dizendo que às 10, 10h30 ele ia estar lá. Quer dizer que ele ia estar dizendo que Deus, eu te curto, bué, mas não posso deixar esse senhor à espera. Eu preguei algumas partidas para as nossas irmãs. Eu disse 18h45, quarta-feira, é dia de culto. Dia de você se encontrar com o pastor Elcio? Não. Dia de você vir ouvir Deus falar para a tua vida e para o teu destino. Dia de você vir expressar o que é Deus. Honra. E alguém vai ligar para ti e você vai dizer, não, hoje eu não vou para o culto porque eu tenho que fazer o quê? E atender aquela pessoa. A irmã Levita na igreja do Senhor, na quarta-feira, ela ia atender o Dodô Miranda. Ao invés de vir honrar Deus com o quê? Com o talento dela. Com o ministério dela, com a responsabilidade dela. E no final do dia, nós não conseguimos perceber, amados irmãos, honra é mais importante do que oração. Nós vamos ver isso lá para frente. Não adianta sermos um povo que ora muito a Deus e honra pouco a Deus. Se você ora muito a Deus e você honra pouco a Deus, você é a razão de fechar as tuas próprias promessas. O programa de Deus para Eli era o quê? Lhe perpetuar na cadeira de sacerdote, ou seja, perpetuar a descendência e a família dele. Mas por conta da desonra, Deus usou um homem que não estava no programa, que na verdade ele era um menino, Samuel,
para se tornar o novo sumo sacerdote de Israel. Senhor, me cura. Mas como é que eu vou te curar? Se assim que você receber a cura, a primeira coisa que você vai fazer é ir para a festa. Nada, tem que celebrar. Só se vive uma vez, estou a andar. Calma aí. E quem te fez viver essa uma vez? Você já tirou algum tempo para expressar a Ele gratidão? Você já deu conta que as pessoas têm boas e grandes conquistas, mas a primeira coisa que eles pensam é fazer uma festa. Agora não sei se ainda acontecia, mas há tempo atrás era o quê? Os amigos, vamos no Don Quixote celebrar, vamos no W Club celebrar, vamos no Muco a celebrar, vamos no Miami celebrar, vamos no céu. Calma, mas o Miami é que te deu essa conquista. Foi o Don Quixote que te curou. Ai, venci a quimioterapia esse sábado, amigos, é no Don Kill por minha conta. Foi o Don Kill que te curou do tumor. Amigos, a promoção saiu. Hoje é como? Hoje pago eu. Calma aí. Foi os amigos, mesmo que os amigos tenham influenciado. Influenciaram porque Deus permitiu que influenciassem. Eu falo sempre aqui, quantos de nós temos pai, mãe, amigos, irmãos, colegas que podiam dar um toque num processo e mudar o processo e não fazem? Se você tem alguém a esse nível que faz isso por ti, acredite, é graça de Deus. É graça de Deus. Porque tem muita gente com uma boa rede de contatos à sua volta e essa rede de contatos não está a fazer o quê? Nada por eles. Então, se você tem uma rede de contato para fazer alguma coisa por ti, é para glorificar Deus. Porque termos alguém com dinheiro, com influência e com power, não é garantia de sucesso na vida. Não é garantia de sucesso na vida. Se honra é peso, como é que nós estamos a dar a Deus um peso de consideração menor do que o peso de consideração que damos aos homens? Malaquias capítulo número 6, vamos voltar para lá. Capítulo número 1, aliás, versículo número 6. Sim, 1:6. Eu vou ler para vocês, diz assim. Peso. Se calhar eu vou começar do versículo número 1. Para ver como é que é. Depois vou pular. No versículo número 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Ou seja, a mão de Deus ia pesar sobre o povo. Deus estava aborrecido, entristecido com o povo. E ele estaria comunicando isso ao povo por meio do profeta Malaquias. Aleluia. No versículo 6 diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao Senhor. E se eu sou pai, aonde está o quê? A minha honra. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? Na qualidade de pai, vocês não me honram. Na qualidade de Senhor, vocês não me temem. Vocês vão ver hoje também, vamos ver hoje, que honra, uma das definições de honra honra significa reverência e temor ao Senhor. Nós vamos ver hoje que quando nós estamos a falar de honra a Deus, nós estamos a falar da expressão do mais alto nível de respeito. Honra é a mais alta expressão de respeito em direção a alguém. E aqui é Deus a perguntar ao seu povo: se eu sou pai, se eu sou Senhor, aonde está o quê? A minha honra, o meu temor, a minha reverência, aonde está o respeito que vocês deviam dedicar a mim? Versículo 6 diz: o Senhor dos exércitos, a vós que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome?
ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado. Ou seja, vocês me dão o pior. Ainda se pergunta onde é que estamos a falhar contigo. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. Deus estava a ser, eu peço perdão a Deus por colocar nesses moldes, era como se Deus estivesse a ser o quê? Sarcástico, irônico. Quer dizer, me bateste, não faz mal me bateres, porque eu sou pedra, não sinto, por exemplo. Então o que Deus estava a dizer, vocês trouxeram um animal cego para me oferecer, e é normal, não faz mal. Porque não, ele é Deus, ele é bom, ele isso aqui, não vai, vamos só levar, é para Deus, Deus vai gostar. Para mim, é a forma de vocês expressarem o quê? Honra. Deus está aqui falando. Porque quando trazes animal cego para o sacrificardes, não faz mal, é normal. Quando ofereces o coxo, o animal enfermo, o animal doente, não faz mal. Ora, então se isso é assim, tão normal e não faz mal, pega então o quê? Nesse animal doente, nesse animal cego, nesse animal coxo e faz o quê? Apresenta-o, ofereça-o ao teu príncipe. E veremos se ele vai o quê? Se agradar de ti. Ou se ele vai o quê? Aceitar a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debaixo do fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem o quê? Nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida é desprezível. Aleluia. Então veja aí, o que é que nós queremos passar com Malaquias? Deus aqui falava sobre a qualidade da oferta que o povo dava a ele. Muitas vezes, e as respostas dos nossos irmãos hoje, no domingo passado, foi a prova disso. Muitas das vezes nós achamos, amados irmãos, que Deus não se importa com algumas coisas que nós fazemos, mas Deus se importa. Nós achamos que Deus não está a ver, ou não está, aqui entre aspas, a ser magoado pela nossa postura para com Ele. Ele está a ver, está a magoá-lo. Vou dar um exemplo. Você vai ver pessoas que vêm para a igreja todos os dias, não trazem uma Bíblia física, não trazem um caderno, não trazem uma agenda, não trazem um bloco de nota, nada. Ele é o Albert Einstein, a mente que capta. Mas se ele for para um treinamento do serviço, se ele for para um workshop, se ele for para a escola, se ele for para uma formação, mochila. Alguém falou amém? Alguém falou amém? Alguém falou amém? Oh, pelo menos alguém está gostando da mensagem. Pelo menos alguém está gostando da mensagem. Quer dizer, nós estamos a gerar cristãos que expressam aos homens e à sociedade um maior nível de respeito e de honra do que o nível de respeito e honra que expressam a Deus. Você sabia que é desrespeitoso, sobretudo se você é o secretário ou assistente de um diretor, de um PCA, de alguma pessoa, ser chamado por ele para a sala dele e não entrar com uma agenda na mão? Você sabia disso? É desrespeitoso ser assistente de alguém e a pessoa chamar-te para o gabinete e você ir lá com as mãos a abanar, dizer sim, chefe. Quando Deus teve um encontro com Moisés, Deus disse a Moisés, escreve essas coisas na tábua que eu te falo. As coisas que Deus te disser, se Deus ministrar alguma coisa diretamente para ti, se Deus te inspirar alguma coisa, você escreve aonde?
Mas agora, se um amigo teu ligar e dizer: olha, está a ver aquele treinador, está a ver aquele coach, está a ver o empresário X, tem um workshop, tem uma formação, tem A, B, C e D. A primeira coisa que você vai fazer quando chegar à sua casa vai ser o quê? Trocar de roupa, comer, preparar o caderno, a agenda e ir para aquele encontro. Amanhã vai ser segunda-feira. Alguns estão aqui, estudam, uns a nível do ensino médio, outros a nível do ensino superior. Quando você for para a escola ou para a universidade, você não vai sem levar o quê? Caderno. Porque você parte do princípio que o professor vai comunicar o quê? Alguma coisa para si. Então, você vem para a igreja sabendo que Deus vai falar para si, você não traz nada para anotar. Nada para anotar. A pessoa entra e sai como entrou. E o que Deus está dizendo? Façam isso então com o vosso príncipe. Vão para uma conferência com gente de disciplina e de protocolo. Nunca mais voltas para aquela sala. Por quê? Porque nós não estamos a reproduzir a cultura da honra. Era o próprio Deus a incomodar-se com o que o povo de Israel estava a fazer com ele. E é esse tipo de cristãos que nós estamos a produzir. Homens e mulheres que não honram a Deus em espírito e em verdade, e sobretudo do quê? De coração. Jesus disse: esse povo me honra, mas me honra de quê? Me honra de lábios. Eu já falei aqui, eu vou falar novamente. Honra se expressa, honra se vê, honra se nota, honra se sente. Honra a Deus é algo que deve ser o quê? Manifestado. Há coisas que nós estamos aqui e sabemos que nenhum homem em posição de relevância aceitaria, mas nós achamos normal fazê-lo com Deus ou fazê-lo na casa de Deus. Até a nível do nosso trabalho, pelo menos quando eu trabalhava, eu tinha a minha agenda de trabalho. E eu tinha o meu computador. Haviam coisas que eu ia produzir a nível do computador, mas em todas as conversas, em todos os locais, eu estava com a minha agenda. Surgiu alguma coisa, pediram-me alguma coisa, comunicaram alguma coisa, tivemos uma reunião, eu tinha as minhas notas, tu a fazer alguma coisa, surgiu alguma coisa, eu ia para os meus apontamentos. E não só a organização fazia a questão, a pastora está aqui, não me deixa mentir, de todos os anos nos dá o quê? Agenda. Então, se você tem agenda, a pastora, a igreja não está nos dá, mas aqui vocês é que trazem, aqui não é para vocês levar, aqui vocês só levam unção, glória, poder, palavra, ensino. Aqui não é para levar dinheiro, aqui é para trazer. Então, a organização não pode dizer que te deu uma agenda e você chegar numa reunião com clientes ou não só, e você está aí, ok. Sim, e o projeto? E quantas pessoas são? E a implementação como é que vai ser? E qual é o vosso objetivo? E qual é a visão central? Tudo fica na tua cabeça porque você é o mais sábio. Até pode ser, amados irmãos, muitas das vezes o que nós estamos aqui a dizer não é que não haja em nós a capacidade de absorver. É a expressão de quê? Respeito a quem te está a receber. É a forma que você expressa respeito àquela entidade, àquela autoridade. Esses são os protocolos mais básicos da terra. E por que quando viemos para a casa do Senhor, viemos de qualquer forma? Hoje, por exemplo, graças a Deus, está todo mundo muito bonito. Mas eu me pergunto, muitas das vezes, por que a pessoa vem para a igreja de qualquer forma? Você sabia que a forma como você se veste quando vai ter com alguém denota ou demonstra o nível de respeito e consideração que você tem para aquela pessoa? Ouça, até vestir fala. Se eu tiver um gabinete com um irmão, não vou falar alguém do mundo porque não está inserido no protocolo, mas se um irmão aqui da igreja tiver um gabinete comigo na quinta-feira, e a pessoa chegar de calções e partes cor do meu irmão, eu não vou gastar minha energia contigo, vou te ouvir. Porque eu já sei que você está aí daqui da casa, você sabe que esse não é protocolo. Mas aquela pessoa ao vir ter comigo de calções e partes corno, por exemplo, e o ministro lhe deixar entrar, a pessoa está a mandar uma mensagem para mim: não, você não é importante, por isso é que eu vim como vim. Você não é significante, por isso é que eu vim como vim. Vestir comunica. Eu falei no domingo passado. Por isso é que você vai ver que quando Deus aparece a Moisés e vai estabelecer a lei do sacerdócio, ele deixou bem claro: Arão, como sacerdote, não vai vestir qualquer coisa. Vai vestir o quê?
Linho, e linho puro. Por quê? Porque linho era um tecido, uma roupa de quê? Cara, de valor. E o que Deus estava a dizer? Não era só para simbolizar a limpeza e pureza do sacerdote. Era para dizer, sempre que vocês vierem para a minha presença, não venham de qualquer forma, mas venham com o quê? Com o vosso melhor. Os irmãos que eu perguntei, que teriam reunião com os ministros, eu tenho plena certeza que nessa reunião com o ministro, não importaria o quão informal fosse o local. Você iria o quê? O mais bem produzido o quê? Possível. O mais bem produzido possível. Quando você vai para uma entrevista de emprego, o que você faz? Você vai o quê? Bem produzido. Endireita o cabelo, faz a sobrancelha, faz a pestana. Põe para tirar o CC. Até engraxa o sapato. Mas na presença de Deus, parece que a pessoa caiu, o inferno cuspiu a pessoa pulou, bum, bum. Ok, eu era da igreja. Não. Honra o Senhor. Ouça, Deus lá no céu a te olhar e tu vê. Não, essa camisa tá cansada. Esse casaco aqui, se amanhã vai ser esse casaco. Essa calça. Esse sapato está furado. Esse furado vou pôr no serviço. Esse mesmo sou para andar no serviço. Essa aqui mesmo está no ponto do rebuçado. Isso. Amanhã vai ser esse. Esse é o dress code. Deus aceita que você se importa com a forma como você vai para a casa dele. Vão para os vossos príncipes. Deus está dizendo, se vocês acham normal isso que vocês fazem para mim e comigo, vão então dar isso nos vossos príncipes, para ver se eles vão se agradar da vossa pessoa. Nós falamos muito de honra aos homens, mas nós nos esquecemos que Deus também tem sentimentos. Porque se Deus está a dizer aborreci, me desagradei, é porque Ele tem o quê? Sentimentos. Quer dizer que Deus olha para cada coisa que nós fazemos com Ele. Ser cristão não é só cair no poder. Há uma cultura, amados irmãos. Há uma cultura que nós precisamos fazer o quê? Reproduzir. Anote aí. A honra é mais poderosa que a oração. Eu falava há pouco tempo. Como é que você não me honra como Deus, mas você quer que eu te prospere? Como é que você não me honra, mas você quer que eu te cure? Como é que você não me honra, mas você está a orar pelo casamento com aquela moça maravilhosa, morena, que você sonha todos os dias? Senhor, é ela, dá-me ela, dá-me ela. Qual Senhor é que vai te dar ela? Como é que você não me honra da melhor forma? Você está a sonhar com um casamento com aquele moço careca, barbudo, de olhos verdes, alto, peito saliente, pernas compridas, mão larga, voz rouca. Senhor, é Ele. Quando Ele diz bom dia, a minha manteiga derrete. É Ele, Senhor, é Ele. Como é que você quer que Deus te dê Ele? Se você não faz o quê? Se você não lhe honra. É como eu, é como você. No outro dia alguém veio ter comigo para partilhar algo, e papai, a pessoa disse, pastor, eu todos os dias tiro um valor do meu salário para dar para uma pessoa, para dar para alguém. Só que todos os dias eu recebo altos níveis de desrespeito dessa pessoa. Tomei a decisão, eu vou cortar essa oferta que todos os meses eu faço para essa pessoa. Eu disse, é o mais sensato. Eu não posso te punir por isso. Se esse é o desejo do teu coração, eu não posso te dar o meu melhor, quando tudo que eu recebo de você é o quê? Mancada, desrespeito, desvalorização. Você não vai dar o teu melhor para alguém que te desonra, que te desvaloriza. Você como homem não faria isso. E por que você acha que Deus deve fazer isso contigo? Se é exatamente isso que nós estamos a dar para Ele. Nós estamos a dar para Deus o pior do nosso tempo. Nós estamos a dar para Deus o pior dos nossos cultos, o pior das nossas qualidades, da nossa qualidade de tempo. Nós estamos a dar para Deus as piores ofertas e sementes. Eu falei aqui no domingo passado, a técnica da separação da oferta, 200 aqui, 500 mil aqui. Levanta o seu dízimo, a sua oferta. Aqui.
Esse é de 200, esse. Ok. Vai chegar um dia, você foi hipnotizado. Você nem vai esperar eu falar, Deus vai te mandar colocar 1 milhão. Você vai levantar. E ninguém vai estar entendendo. Calma aí. Mas ainda não pedimos a semente, você vai colocar tudo no altar. A chorar, mas você vai colocar, você vai tentar parar, mas você vai sentir que é algo mais forte do que você está te impelir para ir para frente. Amados irmãos, desculpa que eu diga isso, eu duvido muito se você daria o teu melhor para um homem, para uma mulher, para um amigo, para alguém que todos os dias o quê? Não reconhece o teu valor. Que todos os dias te trata da pior forma. Não liga para ti. Imagina um primo teu. Imaginemos que você hoje é um empresário de sucesso. Ou está numa boa fase da vida, um bom trabalho. Você é aquele tio, aquela tia, que os primos gostam muito e papapá. Mas você tem um sobrinho que todos os meses, quando ele liga, ele só diz: bom dia, tia, como é que a tia está? Não, estou bem. Sobrinho, você não, também estou bem. Tia, preciso só de dinheiro para pagar não sei o quê. Você manda. Passou mais um mês, não mandou mensagem para saber como é que você está, não ligou para cumprimentar. No final do mês, ligou de novo: bom dia, tia, como é que a tia está? Não, estou bem, sobrinho, você não, também estou bem. Tia, preciso só de Y para pagar aquilo. E imaginemos que de janeiro a dezembro essa é a dinâmica desse sobrinho para consigo. A minha pergunta é: você estaria a dar a ele as coisas que ele te pede todos os meses? Provavelmente não. Por quê? Não ouvi. Só liga para pedir? É assim que nós nos tornamos com Deus. Quando entramos para a presença de Deus: Senhor, a minha saúde, Senhor, o meu marido, Senhor, o meu filho, Senhor, abre aquela porta, Senhor, toca ali. Ninguém entra para a presença de Deus quase nunca para dizer: Senhor, eu não tenho as coisas que eu gostaria de ter, mas eu vim aqui para te honrar, eu vim aqui para te louvar, eu vim aqui para te agradecer, eu vim aqui para dizer que tu és bom, eu vim aqui para te agradecer pelo dia, te agradecer pela vida. Vocês só me ligam para pedir. Mexe com o coração de qualquer homem, amados irmãos. A pessoa nunca ligou para pedir. E no final do dia, ou durante todos os meses, quando a pessoa manda uma mensagem: olha, tio, eu quero agradecer pela tua existência. Quero agradecer pelos ensinos. Quero agradecer pelos princípios. Tio, você é a minha inspiração. Tio é muito batalhador. Irmãos, em dezembro, se aquele sobrinho te pediu um carro, quando você vê o histórico de janeiro a dezembro, se você tiver dinheiro para comprar o carro, você vai oferecer o carro para aquele menino. Você vai. Há uma. Não sei como é que se diz isso. Uma espécie de uma parábola do bobo da corte. Quem já ouviu falar dessa parábola do bobo da corte? Ok. Todo mundo. Ok. O que é o bobo da corte? O bobo da corte é como um homem que fica na sala do rei e o trabalho dele qual é? Fazer o rei sorrir. É o calado show do rei. Ok. Falaram amém, perceberam? É os tunesas do rei. Ele tem que ficar, contar piadas. Quando o rei fica com a cara trancada, quando o rei está triste, ele vai para o rei, inventa uma história, fala alguma coisa. Ele é o bobo da corte real. Ninguém pode ficar triste ali. E esse bobo, ele era leal ao rei durante muito tempo. Um certo dia, ele fez anos. E o rei disse: não, bobo, hoje é o teu aniversário. O que você gostaria de receber? Ele disse: não, rei, eu estou bem. Eu vivo no palácio. O que mais eu haveria de querer? Eu vivo no palácio. Eu como as iguarias do rei. Eu vivo debaixo da cobertura do rei. O que mais eu posso pedir ao rei? Não, rei, eu estou bem. Eu não preciso que o rei faça nada por mim. Eu estou satisfeito com tudo que eu tenho. Mas o rei insistiu: diga-me o que você quer, diga-me o que você quer, peça-me o que quiseres que eu te darei. Veja o que ele pediu ao rei. Ele disse ao rei: ó rei, então eu tenho um sonho. Eu gostaria que o rei me concedesse o direito, ou sei lá, a oportunidade de me tornar rei, sentando-me na cadeira do rei durante o quê? Um dia. A história conta que o rei chamou todo mundo do rei, nos conselheiros, disse: olha, o bobo fez anos hoje,
E durante um dia, ele vai ser o rei sobre o nosso reino. O rei tirou as vestes reais, deu tudo para o bobo. E o rei ficou o bobo do rei. Vocês perceberam? Okay. O rei ficou o bobo do atual rei. Agora o rei ficava a beber, ficava a comer, ficava desprotegido, ficava despromovido. A história, na verdade, o propósito dessa história é para nos falar da honra, porque no final do dia, mas eu queria focar aqui no quesito de um rei dar o seu lugar para alguém sentar no seu lugar. Por que o rei fez isso? Por causa da qualidade de serviço daquele bobo. Por causa de como o bobo o guardava, por causa de como o bobo o protegia, por causa de como o bobo o animava. E para você ver a lealdade do rei no final da história, o bobo sentou na cadeira do rei, mas ele estava atônito e transpirava muito. O rei sentiu que ele não estava confortável. O rei foi ter com ele e perguntou, mas eu vejo-te a transpirar, o que é que se passa? E papapá. Ele disse, rei, estão a montar. Ai, mas ela está rindo. Devem ser das hormonas. Está sensível. Rei, eu vejo que estão a montar uma armadilha contra ti, um golpe contra ti. E ele perguntou, mas por que dizes isso? O bobo disse, não, rei, eu sentei-me aqui e eu vi que há uma espada presa por um fio em cima da tua cabeça. Qualquer coisa que acontecer, essa espada pode cair sobre ti. O rei disse, não, essa espada já está ali desde o tempo que o meu avô era rei. Já está ali desde o tempo que o meu pai, depois do meu avô, se tornou rei. E ela continua ali até hoje que eu sou rei, para ela me fazer lembrar que eu lidero para vocês aqui, mas eu tenho algo acima de mim, maior do que eu devo honrar. Que eu devo honrar. Mas o homem, eles estabeleceram esse protocolo para deixar claro, Deus está o quê? Acima da minha cabeça. Porque na sala do rei, você sabe que é o local em que as maiores expressões de honra são feitas ao rei. Mas na medida que o rei recebia a honra dos homens, ele se lembrava, eu tenho algo acima da minha cabeça. E por que espada? Porque ele sabe que se eu expressar desonra a Deus, Deus me corta da cadeira, Deus me corta do treino, Deus me tira o reino, Deus me tira o reinado. A desonra a Deus, ela seca a vida do homem. Ela seca a vida do homem. Então, quando nós queremos falar de honra, amados irmãos, coloque no teu espírito, quando nós estivermos a falar de honra a Deus, nós estamos a falar do maior índice, do maior nível de expressão de quê? Respeito, reverência e temor a Deus. Honra é reverência a Deus. E o que é desonra? Veja aí, quando nós estamos a falar de desonra, nós estamos a falar de algo que denota o quê? Falta de temor. Se honra a Deus é a maior dimensão. Por que é a maior dimensão? Porque na honra aos homens, você também expressa a reverência. Nós não reverenciamos homens? Inclusive, a nível ministerial, existe uma categoria ministerial que são os reverendos. Amém. Os reverendos. Nós reverenciamos os homens. Nós reverenciamos as autoridades, mas Deus deve ser reverenciado acima de quê? De todas as autoridades, porque Deus é que torna o quê? As autoridades, autoridades. Deus é que torna as autoridades, autoridades. Deus é que nos dá o poder para governar outros. Então, desonra a Deus denota um grande índice de quê? De falta de temor a Deus. A desonra a Deus denota falta de temor a Deus. O que aconteceu com Eli e com os seus filhos? Por que Deus não perpetuou o sacerdócio na família de Eli? Porque havia o que nos filhos de Eli? Desonra, ou seja, falta de temor. Imaginemos que foi separado, eu falava no domingo passado, a melhor carne para o sacrifício. E eles chegavam no local do sacrifício, tiravam a melhor carne para ir engrelhar para eles. Que era a melhor carne que tinha separada por Deus. Ou seja, eles já não tinham o que por Deus? Temor. Deus não vai nos fazer nada. Não vai acontecer nada na nossa vida. Eles eram sacerdotes, porque Eli era o sumo sacerdote, eles eram assistentes do sacerdócio de Eli, mas namoravam.
à torta e à direita, prostituíam-se, faziam coisas abomináveis e entravam no templo e na casa de Deus como se não significasse o quê? Absolutamente nada. Na cabeça deles, Deus não vai fazer nada. Não vai acontecer nada. Fiz na segunda, estou aqui. Fiz na terça, estou aqui. Faço isso há um mês, estou aqui. Já faço isso há um ano, estou aqui. O que é que aqueles homens perderam? O temor. A desonra é uma alta expressão de quê? De falta de reverência e de temor a Deus. Atos capítulo número 2, versículo número 43. Quem já lá está? Algum voluntário para ler para nós, por favor? Atos 2, 42. Podemos ler até o 47? Sim. Atos 2, 42. O que é que diz? E perseveravam. Aham. Pode parar no 43. Passou no 43. Vamos lá. 43. O que é que diz? Qual era a cultura da igreja primitiva? Honrar a Deus. De tal maneira que a Bíblia está a dizer que isso não estava em quê? Em algumas almas. Todos os cristãos, na altura, sobre a gestão e administração de Pedro, tinham o quê? Honra a Deus. Amados irmãos, aonde não há honra, aonde não há reverência ao Senhor, aonde não há respeito a Deus, aonde não há temor a Deus, o sobrenatural, os sinais, os prodígios, as maravilhas não vão acontecer. Seja como igreja e seja como pessoa. Se no meio da congregação você desonra a Deus, você vai assistir pessoas à tua volta a serem lançados e a prosperarem, a serem levantados por Deus, e você vai continuar a secar. E às vezes não é a bruxaria e a feitiçaria, é só que você é um homem e uma mulher cheia de quê? De desonra e desvalorização ao Deus que você quer que faça o que você quer. O que é que nós estamos a ver a Bíblia dizer? Haviam sinais, haviam prodígios, haviam maravilhas. E o segredo qual era? Em todas as almas. Em todas as almas. A honra era o quê? A cultura da igreja primitiva. Todas as almas tinham o quê? Reverência por Deus, temor por Deus, respeito a Deus, consideração por Deus, valorização do nome do Senhor, do poder do Senhor, da presença do Senhor no meio deles. Que é algo, quando nós estamos a falar de cultura, de costume, é algo que afeta uma determinada localização. Quer dizer que a cultura da honra na igreja primitiva, amados irmãos, afetou o quê? Toda a igreja. Nós não podemos ser uma igreja que os do norte honram a Deus e os do sul ainda acham que é demais honrar a Deus, é um exagero, eu não tenho que fazer. Anote aí, quando nós estamos a falar de honras a Deus, nós estamos a falar, anote aí, nós estamos a falar de quê? Nós estamos a falar de fazer por Deus tudo de tal maneira que eu não possa o quê? Desagradar ou ferir o coração de Deus.
Deus é fazer por Deus, para Deus, coisas, fazer tudo de tal forma que eu sei que eu não vou o quê? Desagradar o coração de Deus. Quando eu não penso nas minhas ações como cristão e eu faço o que me dá na tola, na lata, eu já perdi o quê? A honra, o respeito e a reverência a Deus. Porque é fundamental, igreja, que você saiba que no meu dia a dia o meu pai espiritual não está lá. No teu dia a dia eu não estou. Mas tem alguém que vê todas as coisas. E é por meio dessas coisas que nós somos o quê? Medidos na balança de Deus. Os homens podem não estar vendo o que está acontecendo, mas Deus está vendo todas as coisas. Então, quando eu peco deliberadamente, eu não honro a Deus. O que é honra? Respeito e valorização a Deus. Respeito e valorização ao que Deus fala. Em respeito a ti eu vou fazer isso. Se Deus me disse para não matar, eu já falei aqui, se você é polícia, mata. Se você é SIC, mata. Se você é militar em defesa da pátria na guerra, mata. Nós queremos estar protegidos, mata. Mas se você quer ser gatuno, bandido, batuqueiro e quer ser cristão, não vai funcionar. Se Deus disse que eu não posso matar, que eu não posso roubar, que eu não posso prostituir, que eu não posso fazer A, B, C e D, e eu faço todas essas coisas, o que é que eu estou a dizer a Deus? Eu te desonro. O que é que eu estou a expressar? Desvalorização. Desvalorização, desvalorização. As coisas que Deus me disse que eu não posso fazer. Então eu não posso dizer que eu honro a Deus quando eu vou na contramão de tudo aquilo que Deus estabeleceu. Aonde não há temor, aonde não há honra, não há milagres, não há prodígios, não há maravilhas, não há avanço na vida de um homem, pelo menos não provocado pela mão de Deus. Não há avanço na vida de um homem que não honra a Deus. Se houver avanço na vida de um homem que não honra a Deus, tenha certeza que esse avanço não está sendo provocado pela mão de Deus. Não tem como alguém que você desrespeita te promover. Até a nível das organizações é assim. E às vezes você é um bom quadro. Às vezes você é um bom técnico. Mas quem tem o poder de decisão diz o quê? Fulano não tem respeito. Fulano chega, não cumprimenta. Fulano, peço para fazer as tarefas, nunca faz o que eu peço. Fulano é assado, fulano é cozido. Você acha que eu tenho o poder de assinar e passar a pessoa para meu assessor, para a A, B, C e D, eu vou fazê-lo? Não. Vocês estão aqui? Será que eu estou a falar correto? Ninguém vai fazer. Às vezes você pode ser bom, só que o que nós estamos a dar para Deus não é o suficiente para Deus dizer assim: agora é o tempo da tua exaltação e da tua promoção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor gere na igreja dele o mesmo espírito que estava no meio da igreja primitiva. Altos níveis de reverência ao Senhor, altos níveis de temor ao Senhor, altos níveis de respeito ao Senhor, altos níveis de honra ao Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, eu sei que essa mensagem é a quinta parte da igreja querida. Oh, pastor, a mensagem, eu amei o culto de ontem, obrigado, pastor. O grosso, não podia fazer um culto mais profético. Tá bom, vamos fazer um culto mais profético, vais conseguir o que vais conseguir e depois Deus ganha quem no meio nisso? O que é que você expressa? O que é que as pessoas vão olhar em ti, que vão dizer: você é um bom cristão, eu quero ser o que você é? Lexus, eu já disse, se você sair com Lexus, as pessoas nem vão querer acreditar que você é cristão. Nós vamos fazer um culto profético de libertação. Ouça, às vezes você não está sendo liberto, é só desonra. Porque o que pode te libertar, ele não está vendo você a expressar honra para ele. Ouça, e às vezes eu estou a transpirar à toa. Por isso é que muitas das vezes, não vou falar porque esse é o meu código secreto. Esse é o meu código secreto. A pastora sabe qual é o meu código secreto. Mas por isso é que muitas das vezes eu uso o meu código secreto com as pessoas. To find out what is wrong with that woman, what is
wrong there with that man? Let's find out. Vamos ver ainda não, alguma coisa aqui. Usa o meu código secreto. Às vezes não é o bruxo que é mais powerful. O bruxo é mais poderoso que o Deus que você está orando. Às vezes não é o diretor dos recursos humanos. O diretor dos recursos humanos é mais poderoso que o Deus que você está orando. Não. Às vezes é só o Deus que você quer que te promova a sentir que você não lhe honra o suficiente. Deus está a olhar para muitos de nós, sabe? Se eu te der essa casa, se eu te der esse emprego, se eu te der esse carro, se eu te der esse casamento, se eu fizer essas coisas que você quer, eu te perco, você me esquece. Inclusive a honra que você dá para mim, você vai mandar para outros lugares, vai mandar para o teu currículo, vai mandar para o teu braço. Eu não vou ganhar nada com isso. Igreja, 2025, vamos elevar os níveis da nossa honra a Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Escuta, homens que honram a Deus em extremo são homens confiáveis para Deus investir. Homens que honram a Deus em extremo são homens confiáveis para Deus investir. Em economia fala-se de investimento perdido. Há homens e mulheres que Deus está a olhar e sabe, eu não posso te dar o que você quer, porque senão vai ser o quê? Investimento perdido. Mas há homens que Deus está a olhar e está a dizer assim, nesse meu filho vale a pena fazer isso. Nessa minha filha vale a pena fazer isso. Porque a forma como ela me honra, nada investido nela é um mau investimento. Igreja, se eu perguntar aqui a nós, a muitos de nós, há quanto tempo você é cristão? Alguns vão dizer, não, eu sou cristão há 3 anos. Uns vão dizer há 5 anos. Uns vão dizer, pastor, eu me batizaram já na barriga. Eu já recebi o azeite da profecia quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Pastor, eu já nasci cristão. Pastor, eu nasci profeta. Pastor, eu já sou reverendo na noite que o meu pai olhou para minha mãe, sem ainda terem beijado, se eu já era reverendo. Aqui vai dizer, pastor, eu cresci na missão evangélica batista de Angola. Eu cresci na casa das madres, dos padres. Pastor, eu acho que eu tenho mais anos de cristianismo do que anos de idade. Agora veja uma coisa. Como é que está o teu índice de honra a Deus? Esses homens que nós acabamos de ler em Atos 2 tinham acabado de se converter. A igreja primitiva estava acabada de começar. Mas todos eles tinham o quê? Honra. Todos tinham acabado de se converter. Você que consagrou o Papa da igreja que você cresceu, é assustador ouvirmos que você é cristão. O padre que te batizou, você que consagrou, você que lhe ungiu a padre, e ele depois veio te batizar. Mas o nível da honra da pessoa a Deus, irmãos, eu ainda nem estou a falar da dimensão dos homens. Nós vamos descer para a dimensão dos homens. Nós vamos descer para a dimensão dos homens. Mas o que é que nós oferecemos como reverência ao Senhor? Esses homens eram recém-convertidos. Em 10 anos, você ainda troca festa pelo culto. Você ainda troca festa pelo jejum. Você ainda troca casamento pelo retiro espiritual. Em 10 anos de cristão. E você está dizendo, eu honro a Deus. Com todo respeito, eu não estou a dizer que você não deve ir para festa nenhuma. Não. Eu vou também. Mas a gente tem que ter o quê? As nossas prioridades bem definidas. E a pastora está aqui, seja lá a festa de quem for. A gente só vai ficar tempo a mais se a gente quiser. Porque a nossa média de festa é 1 hora, 1h30, 2 horas. É a nossa média num evento. Porque eu não posso dar mais a minha energia num evento secular do que na casa do Senhor, do que no reino de Deus. Como é que está o peso da nossa balança?
Não, eu já sou cristão há 15 anos. Não é o tempo, é como você olha para Deus, é como você serve a Deus, é como você busca a Deus, é como você coloca Deus na tua vida. Qual é o lugar que Deus tem no teu coração? Em termos de prioridade, quem é mais importante para você? O trabalho, o negócio, o marido, a mulher, os filhos, os irmãos, os amigos, o carro, a viagem. Em termos de prioridade, o que é mais importante para você? Isso é o mais importante, não é? Eu sou cristão há 30 anos, mas não temos resultados de cristãos de 30 anos. Devíamos ter vergonha às vezes de falar, é mais fácil. Não, eu comecei ontem. Esse povo tinha acabado de se converter. Tinham acabado de ser batizados por Pedro. Não estavam há anos ainda nessa jornada. Era o início da igreja primitiva. Mas havia o quê? Honra em todos eles. E quando há honra a Deus, milagres fluem como água. Milagres fluem como água. Respostas fluem como água. O sobrenatural acontece de forma fácil. Por quê? Porque Deus sabe, eles não estão só a me orar, eles estão acima de tudo a fazer o quê? A me honrar. Honra é mais importante do que oração. Honra a Deus é mais importante do que o jejum de 49 dias. Honra a Deus é mais importante do que todos os sacrifícios que você vai fazer. Aumente os índices da tua honra a quem? Ao Senhor. Versículo 47, por favor. Será que alguém pode ler? Não, agora vamos chamar o Senhor, porque os senhores depois também vão falar: pastor, nós não somos vistos nessa igreja, o pastor não nos honra, o pastor não tem valorização por nós. Vamos lá, vamos chamar o Senhor. Irmão Antônio, é Antônio, né? O irmão, é Antônio? O irmão de branco? Não me esqueci. Irmão Antônio, pode ler? Ou não quer ler? Pode ler ou não quer ler? Não quer ler, né? Tá bom. Vamos lá. Irmão Antônio não quer ler. Irmão Wilson vai ler. Irmão Antônio quis dar primazia para falar: não, o pastor não me honrou. Eu fui lá mesmo domingo, não me viram. Vocês viram, né? O irmão Antônio não quis ler. Vamos, irmão Wilson vai ler. Versículo 47, por favor. Amém. Volta só, por favor, no 42 e chega até o 47 para entendermos o contexto. Vamos lá. Uhum. Ok. Uhum. Uhum. 47. Mais uma vez o 47. O que que eles faziam? Eles louvavam a Deus e faziam mais o quê? Aham. Veja aí. O que que acontecia com aquele povo? Eles louvavam a Deus. No versículo 43 nós vimos que eles tinham um alto índice, um alto nível, uma alta dimensão de honra e temor ao Senhor. Vendiam voluntariamente tudo o que tinham para que os irmãos não passassem fome e todos tivessem, para a manutenção e o avanço do reino. Ninguém está te pedindo para você vender tudo. Pastor tocou nessa parte, aí mesmo já, não, ninguém está te pedindo para você vender tudo. Aleluia. Até porque isso não era algo que Pedro lhes pediu. Pedro nunca disse: vão e vendam tudo. Foi algo que subiu no coração deles. Partilhavam do pão nas casas e papapá e papapá. E a Bíblia vai dizer o quê? Versículo 47. E caíam o quê? Nas graças. Pastor,
o que é cair nas graças? Os mais jovens talvez não sabem isso, mas os mais velhos sabem. Os mais velhos sabem o que é cair nas graças de alguém? Tenha bondade. That's it. Ou seja, o povo tinha agrado por eles. O povo se agradava dos cristãos. O povo começou a ganhar estima pelos cristãos. O que é estima? Estima é carinho, consideração, alto nível de carinho, conservação de algo. Cair nas graças aqui no versículo 47, quando ele nos fala nos isso é que no final ele vai dizer que Deus acrescentar, porque as suas quando caíam nas graças, as suas queriam ser como eles eram. A minha pergunta para si é: será que a nossa sociedade quer ser o tipo de cristão que nós somos? Não ouvi nenhuma resposta, meu Deus. Então a refletir. Vou perguntar novamente, já refletiram? Será que Luanda, o bairro que você vive, São Paulo, Quinaxis, Ngombota, Rangel, Marçal, Mutama, Miramar, Talatona, Ovalade, Maianga, Quilamba, Prenda, Rocha, Roque, será que o bairro em que você vive, será que, veja, quem tinha estima pelos cristãos não eram outros cristãos, era a sociedade em geral, que eram ímpios. Deus começou a acrescentar novos cristãos todos os dias, porque todos os cristãos começaram a ter estima, toda a sociedade começou a ter alto nível de estima pelos cristãos na altura, pela cultura que eles reproduziam. A minha pergunta para nós é, igreja, será que as pessoas à nossa volta querem ser o tipo ou o modelo de cristão que nós temos sido? Amém? O que? Amém, sim? Então por que não estão a te seguir? Porque ali o que nós vimos, a igreja fazia o quê? E Deus fazia o quê? Acrescentava a igreja todos os dias. As pessoas tinham estima, veja, as pessoas não estavam a ter estima do empresário. Não. Não é porque era um tio que tem dinheiro. Não. É porque era cristão. As pessoas não estavam a ter estima porque não, é o chefe dos recursos humanos da Sonangol e pertence naquela igreja, então vou na igreja com ele, quem sabe, aqui no português bem angolano, me lança uma fezada. Não era por conta disso. Era mesmo só porque ele era... Vamos lá, igreja, vocês estão aqui? Ok. Não era porque não, é a neta do administrador, é a filha do ministro. Não era por conta disso. Deus estava a acrescentar todos os dias novos membros à igreja por causa da estima. E a estima era por causa do quê? Da cultura que os cristãos estavam a reproduzir. Será que as pessoas à nossa volta querem ser cristãos como nós temos sido? Por isso é que eu comecei dizendo que a primeira coisa que os primeiros cristãos começaram a trazer para a cidade foi o quê? Uma nova cultura, um novo modelo de ser, de estar e de viver, um novo estilo. E aquilo era algo que encantava a sociedade. E as pessoas começavam a dizer, vocês falam diferente, vocês vestem-se diferente, vocês comportam-se de forma diferente, vocês agem de forma diferente. Não, eu quero ir aonde você está aí. Eu quero te seguir aonde tens ido. Eu quero desenvolver a mesma postura que você desenvolve. Não, eu quero aprender aonde você tem aprendido. Será que nós somos cristãos que outras pessoas se revêem em nós e olham para nós e dizem, eu quero o teu Deus. Eu quero fazer parte da tua igreja porque o que eu vejo em ti é distinto. Será que no nosso trabalho os nossos colegas veem distinção e diferença em nós?
Será que nas nossas escolas? Será que nas nossas universidades? Será que o nosso ciclo de amizades e vizinhança mais próxima, as pessoas veem distinção em nós ao ponto de quererem se tornar cristãos como nós somos? Ok. O silêncio diz que? Diz que é o silêncio? Diz tudo. Que muito provavelmente a resposta que nós temos é que não. Talvez as pessoas não queiram se tornar cristãos como nós somos. Por quê? Porque nós ainda não chegamos ao nível, amados irmãos, de afetar a cultura da nossa casa, afetar a cultura da nossa sociedade, afetar a cultura da nossa família com altos níveis de quê? De expressão e de manifestação de honra. Para podermos fechar. Efeitos e vamos orar. Primeiro efeito. A honra, enquanto temor, ela nos faz fugir do pecado. Segundo efeito, a honra enquanto temor a Deus, a honra enquanto alto nível de expressão de respeito, reverência e temor a Deus nos faz experimentar milagres sobrenaturais. Anote aí, não há milagres com muita oração sem honra a Deus. Não há milagre com quê? Com muita oração sem honra a Deus. Terceiro ponto, a honra a Deus gera o quê? Unidade no meio da igreja. Quando o povo honra a Deus, se torna o quê? Unido. Capítulo número 2, versículo 43 e 44, nós vimos que eles cresciam em unidade no partir do pão, na comunhão, de tal maneira, veja aí, que quem tivesse 4 casas dizia: eu não posso ter 4 casas se o meu irmão não tem nenhuma casa. Então ele ia vender uma casa e pegava daquele dinheiro para repartir para os seus irmãos. Alguns aqui estão a me olhar: eu vou vender minha casa para comprar casa para essa irmã. Mas quando a honra a Deus é alta, a faz o quê? Flui. No livro de João, anote aí, no livro de João, capítulo número 13, no versículo número 35, Jesus vai dizer: sereis conhecidos como meus discípulos, que façam o quê? Que vos ameis uns aos outros. Então, quando os níveis de honra a Deus são altos no meio da comunidade, a unidade gera, ou melhor, gera-se unidade. Não há contenda entre os irmãos, não há competição entre os irmãos. Os ministros estão aqui, ministro Matias, ministro Daniel, diaconisa. Eu falo sempre para eles: quando vocês vão chamar a atenção a alguém, ensinar, corrigir, façam-no na base do quê? Eu vos falo para fazerem o quê? Falem alto para a igreja ouvir. E quê? Eu lhes digo sempre: façam sempre na base do respeito, na base da ética e na base do amor. Se a tua correção, a tua instrução, a tua chamada de atenção não é feita na base do amor, então guarda no teu coração. Porque disse: vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. No quê? No amor que vão nutrir e expressar uns para com os outros. Pastor, me faltou respeito, me desonrou, me distratou, está a fazer coisa que aprendeu não sei aonde, porque não é isso que eu lhes ensino. Eu lhes digo sempre: façam, mas façam sempre na base do quê? Do amor. A pessoa repreendida tem que conseguir entender que essa chamada de atenção não me foi feita porque me odeiam, porque não me gostam, mas me foi feita por quê? Porque me amam e querem que eu melhore, que eu cresça, evolua, que eu progrida. Façam sempre no quê? Na base do amor. O amor vai gerar o quê? Unidade. Ele vai dizer que nós somos partes do mesmo corpo e nós temos que ser um com Cristo.
Temos que ser um com Cristo. Como igreja, quando a honra a Deus é alta, você começa a sentir a dor do teu próximo. Você pensa no teu próximo. Porque você começa a pensar com a mente de Deus. Matamos o egoísmo, matamos o egocentrismo. Quando os níveis de honra a quem? A Deus são altos. Eu sei que você queria orar. Tivemos a orar e a fazer mata-mata e quebra-quebra durante a semana. Era só você participar. Eu posso ouvir um amém? Ok. Vamos lá. O que é a honra? Qual outro efeito ou benefício da honra? O outro efeito e benefício da honra é: a honra gera crescimento na obra de Deus. Por que a honra vai gerar crescimento na honra de Deus? Porque quando você honra a Deus, você valoriza o Evangelho. Você começa a se preocupar com o reino e com a visão do reino. Então você deixa de vir para a igreja só a pensar em Deus te dar carro, casa, marido, emprego, casamento, filho. Mas agora você vem para a igreja para contribuir no quê? No avanço do Evangelho, para permitir que o Evangelho alcance o quê? Outros níveis e outras dimensões. O que eu disse que a honra gera? Crescimento na obra de Deus. Quando você honra a Deus, você vai se tornar um canal, um instrumento para Deus te usar no avanço e no progresso da obra. Alguns louvando, alguns limpando, alguns tocando, alguns pregando, alguns cantando, alguns semeando, alguns nos projetos, alguns nas ideias. Você vai contribuir do melhor que você carrega para fazer o quê? O Evangelho chegar o mais longe possível. Veja o que aconteceu com a igreja de Atos. Atos capítulo de número 2. Não, vamos fazer assim. Tinha que ser uma pessoa, mas eu vou ler, se calhar. Se calhar eu vou trocar. Não, vamos fazer uma dinâmica bonita. Alguém vai abrir Atos 14, 15. O irmão Wilson pode abrir Atos 14, 15. E coloque só em pé, por favor. Não leia ainda. Meu querido, pode abrir Atos 2, 44. Isso mesmo. Atos 2, 44. Pode se colocar em pé, por favor. Vamos meter uma senhora aqui que não leu ainda. A irmã Jéssica pode abrir Atos 2. Não. A irmã Jéssica pode abrir Atos 4, 4. Coloque-se em pé, por favor. A Obra Fausta pode abrir Atos 2, 4. Tem 4 senhores, 2 senhores, 2 senhoras. Vamos dar primazia ao sexo feminino. Vamos pôr a recém-casada para abrir Atos 8, 6. Para te verem já também um pouco. Vamos lá, Atos 8, 6. O irmão Wilson abriu Atos 14, 15. Né? O nosso irmão abriu Atos 2, 44. A irmã Jéssica abriu Atos 4, 4. A Obra Fausta abriu Atos 2, 47. Não abriu ainda? Ok. E a recém-casada abriu Atos 8, 6. Aleluia. Então, o que é que nós estamos a tratar nesse ponto? Nós estamos a ver que a honra a Deus, ela gera o quê? Crescimento no meio da obra de Deus. E nós estamos a ver que um dos principais pilares da igreja primitiva era o alto nível de honra que eles tinham por quem? Por Deus. Temor, respeito, reverência em extremo por Deus. Veja o que aconteceu com a igreja primitiva como consequência disso. Atos 14, 15, irmão Wilson, o que é que diz? Aham. Desculpa, irmão Wilson. Vê, a dinâmica é, eu não vou mais chamar o teu nome, a dinâmica é primeiro, segundo, terceira, não é? Quarta, quinta. Então, assim que o primeiro acabar de ler o segundo e tudo mais, a igreja vai só acompanhando para poder ver o crescimento que a igreja primitiva experimentou. Isso foi num intervalo de menos, ou seja, em 50, 60 anos, naquela altura, toda a terra já tinha ouvido falar de Jesus. Toda a terra naquela altura, eles foram para a Ásia, Oceania, todos os continentes e povos na altura, eles foram tocados pela palavra de Jesus. Por isso é que o evangelho chegou até nós. Vamos lá, irmãos, só pode dar sequência. Atos 14, 15.
Atos 2:44. Uhum. Atos 4:4. Já terminou? Atos 4:4. Mas estamos a ler a mesma Bíblia, nós? Espera aí. É 2:44 que leu? Eu não abri, deixa eu confirmar aqui na minha versão. Como é que está? Quarenta e sete, pronto, é o 47 que eu queria que lesse. 2:47. É o seu? Ah, então eu. O 2:47 é o seu. Ok. O do irmão Wilson qual é? Ok. Talvez isso de dar responsabilidade nos outros e você não ir ver o teu trabalho. Vamos lá, 14. Ok. Quem é a terceira pessoa? Vamos para a terceira pessoa. Ok. Quarta pessoa quem é? Aqui. Mais uma vez, por favor. Ok. O versículo que eu queria dar para o irmão Wilson é o Atos 2. Quarenta e um. Isso, Atos 2:41. Por favor, irmão Wilson. Uhum. Ok. A irmã Jéssica pode ler agora? A irmã Fausta? Agora a belga? Quem escutava? Ok. Ok. Eu apontei mal o versículo, mas não faz mal. Eu sou humano, eu também falho. Vamos tomar os nossos assentos, vamos celebrar pelos nossos irmãos. Mas veja aí. O que é que eu queria partilhar convosco nessa dinâmica? Nós vimos que primeiro a igreja começou com 3.000. Depois de 3.000, a igreja, eu pulei o versículo do irmão, passou para 5.000. Depois, nós vemos, mas eu fiz mal a dinâmica. Tinha que ser primeiro o irmão Wilson, depois a irmã Fausta. E depois é que seria o nosso irmão, e depois é que seria a Jéssica, e depois é que vamos fechar ali. Por quê? Porque a igreja como é que começou a crescer? 3.000, os primeiros que foram batizados. Depois de 3.000, todos os dias, irmãos, todos os dias. Vocês estão a perceber? Segunda-feira, novos membros. Terça, novos membros. Quarta, todos os dias, novas pessoas vinham para a igreja. Depois, que seria o nosso irmão,
um culto que Pedro foi fazer, vieram mais 3.000. Depois seria a Jéssica. Naquele dia foram, não sei o que, 5.000. Chegou um momento que já não estava mais a contar povo. 5.000, 3.000, era só já o quê? Multidões, multidões, multidões e multidões. O que estava a permitir a igreja experimentar esse crescimento galopante? 3.000 todos os dias, 3.000, 4.000, multidões. Não é porque eles tinham muito poder, porque o Deus que eles oram é o mesmo Deus que nós oramos. Mas o problema, a questão, o que é que nos diferenciava deles? O índice de temor que eles tinham a Deus. Irmãos, quando você honra alguém que tem poder, você vai fluir no poder dessa pessoa. Se você honra a Deus, ouça, se você honra a Deus mais do que todos, você vai experimentar resultado mais do que todos. É por isso que o segredo, e Jesus ensinou-nos isso, o segredo para ter um profeta a fluir, não é outra coisa, é fazer o quê? Honrar o profeta no quê? Na qualidade do profeta. Se você desonra o teu profeta, ele pode dizer, Jesus era o cara mais poderoso que a terra pisou. Foi para a cidade dele, fez milagritos, febre, dor de cabeça. Os mortos continuaram mortos lá. Os paralíticos continuaram paralíticos. Era porque Jesus não tinha poder? Não. Era porque eles não tinham o quê? Honrado. Era porque eles não expressavam honra para Jesus. Era pela forma como eles estavam a se dirigir para Jesus. Era pela forma como eles estavam a interagir para Jesus. Era pela forma como eles estavam a ver Jesus. Pastor, não estou a perceber, eu falo isso para podermos fechar quase. A honra maximiza, se você puder, anote isso. A honra maximiza a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. Deus não deixou de ser poderoso. Nós é que somos cristãos que não sabemos o quê? Honrá-lo como devemos honrar. A honra potencializa a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. A honra potencializa a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. O poder de Deus não acabou nem diminuiu. Oh, mas os cristãos, a forma como se relacionam com o Deus deles, é de dar vergonha. É de dar vergonha. Anote aí, o que é que a honra, benefícios, e aqui o último benefício, o último benefício da honra a Deus. A honra a Deus, enquanto reverência, respeito e temor, ela faz o quê? Ela prolonga a nossa vida. Bem rápido, Provérbios 10, 27, mas alguém mesmo rápido. Provérbios 10, 27. O que é que diz? Roberto Dorivaldo, pode ler em voz alta, por favor. Provérbio 10, 27. Pode olhar para a televisão, se não, o que você quiser, essa coisa. Em voz alta. Vamos lá. Quem teme ao Senhor? Nós vimos que honra significa o quê? É a maior expressão de reverência, respeito e temor ao Senhor. O que a Bíblia está a dizer? Quem teme ao Senhor, Salomão falando, vai ter o quê? Vai ter vida longa. É por isso que Deus vai dizer que para você viver muito mais tempo, é só fazer o quê? Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que se façam o quê? Para que se prolonguem os teus dias de vida. Então, se você honra a Deus, se você honra o teu pai, se você honra a tua mãe, eu declaro que esse princípio vai te cobrir. Você vai morrer de velhice, você vai chegar aos 70, vai chegar aos 80, vai chegar aos 90, vai chegar aos 100. Deus vai te dar o privilégio de você sair da terra quando você decidir sair. Quem honra o Senhor vai ter longos dias, vai ter vida longa. Então Deus sabe que a honra aumenta a vida. E Ele vem colocar esse. E a Bíblia vai dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, se você honra a Deus, se você quer vida longa, amado irmão, pode vir qualquer doença, não te mata. Honra a Deus em extremo. Honra a Deus em extremo. Respeite Deus. Respeite os seus princípios. Respeite a sua lei.
E em paralelo, se você tem pai e mãe vivo, honre eles, respeite eles. Você vai ver Deus alongar os teus dias na terra. Nós, os pentecostais e os neopentecostais, e isso é vergonhoso, amados irmãos. Eu estou a falar isso com vergonha. Vocês não estão a sentir calor hoje? Não? Também vão sentir como? Ar-condicionado todos a baterem para vocês. Como é que vão sentir calor, o meu desejo? Como é que vão sentir calor? Ah? Tá bom. Nós aqui estamos já na faixa de Gaza, né, no cruzamento de Israel com o Irão, onde o sol se esconde. É verdade. Luzes aqui a nos queimarem. Cuidado com o casaco, mas isso está a ficar claro, filho. Cuidado com os cremes que você põe aos cultos. Não põe muito creme clareador aqui. Aqui queima, filho. Mas veja, eu dizia, isso deve ser vergonhoso para nós, igreja. Pentecostais, neopentecostais. Nós estamos a perder na cultura da honra, até para igrejas que não adoram a Deus. Se a memória não me falha, acho que está na... Nem quero falar isso, para você não ficar curioso e investigar, mas cadê eu vou falar? Se a memória não me falha, acho que aquilo está na Alemanha ou na Holanda, a primeira igreja de Satanás na terra. Não investiguem isso, amém? Se você não é maduro espiritualmente, não vai investigar isso. Mas você vai ver, irmãos, o nível de reverência que aqueles satanistas prestam a Satanás na igreja deles. Dá vergonha de falar que você é cristão. Você também é um deles. Eu não ando com eles. Negou o Deus dele diante de todos. Quando eles chegam na porta da igreja deles, o nível de reverência que eles têm no templo deles, ao Deus deles, dá vergonha, irmãos. O cristianismo perdeu reverência total a Deus. Nós pensamos que Deus é nosso tio, sabe? Parece que Deus é o nosso amigo da esquina. Deus não é teu amigo. Nem é teu filho, nem é meu. Você vai ver os muçulmanos, amados irmãos. Chegou o momento da oração, se ele estiver no avião, ele não quer saber da aeromoça. Bateu no meu relógio, é time to pray, é time to pray. Dobra o joelho no avião e vai orar. Você fecharia a tua loja para orar 1 hora. Você só está pensando no cliente. Por isso é que a religião deles está a crescer. Eles fecham as lojas todas. Você no bairro fica tonto. Você já passou por isso no teu bairro. Quer fuba, quer água, quer arroz, tudo está fechado. Porque eles foram o quê? Vender não é mais importante do que orar ao nosso Deus. Mas você cristão que diz que busca o Deus vivo, eu saí do serviço, estou cansado, tenho que descansar, amanhã vou voltar lá mais. E o Mamadou começa a vender às 8, até às 22, até às 23. Há zonas e há bairros que a cantina dele às vezes meia-noite, olha, nem vamos distante. Esse Mamadou aqui na esquina, não sei se é Mamadou também, porque esse já se desviou, vende álcool, esse se desconverteu. Ok, um ponto de ordem, veja. Mas esse vizinho aqui, próximo, quantas vezes nós estamos aqui na igreja, temos vigília, temos algum programa, quantas vezes eu, vou falar de mim, dormi aqui na igreja, necessitei de algum sumo ou de algum refrigerante e não queria chegar até as bombas, 1 hora, 2 horas, fui aí na esquina, o camarada estava aberto. Eu vos conto, na zona em que eu vivo, tem lojas que 3 horas da manhã, Mamadou, está aberta. Amanhã às 8, 9 horas, eles vão abrir de novo. Mas quando chegar o momento da oração, morres com a tua fome. Porque eu tenho que fazer o quê? Prestar culto ao meu Deus. Sexta-feira, 12 horas, todas as lojas dos muçulmanos fecham. Porque eles têm que ir para martes, têm que ir para hoje a renda, têm que ir lá para as
sinagogas dele fazer o culto ao Deus dele. E você sabia que nesse momento eles são uma das potências com mais poderio financeiro? Os judeus e os muçulmanos têm se tornado as potências com mais poderio financeiro. Qual é o segredo deles? Honra ao Deus deles. Honra ao Deus dele. Tem aquele momento que ele não vai orar, mas eles têm lá o programa deles, é um momento de purificação. Lavar as mãos, lavar os pés, lavar a boca, lavar a cara. Ah, não, mas eu quero fuba. Vai esperar a tua fuba. Mas ele não vai te vender fuba. Vai parar de lavar o pé. Vai parar de se purificar para te vender fuba. E seja lá onde for, se é na Maianga, se é no Alvalade, se é no Knaxixa, onde eles estiverem, a cultura lhes segue onde eles estão. E o que é que eles estão a fazer agora aqui em Angola? Afetar nosso país com a cultura deles. Um certo dia, eu preguei isso aqui no domingo, fui com a pastora para um shopping, no período da noite. A pastora lembra-se quando fomos ver acho que um filme no Fortaleza, que estava, não lembra, pastora, como é que aquilo estava? Lembra? Irmãos, nós pensamos que estávamos no Mali. Pergunta à pastora, nós saímos do elevador e disse à pastora, eu não quero ir para lado nenhum. Vamos para a zona dos tickets, vamos comprar o bilhete, ainda não é hora do filme, vamos arranjar um lugar, mas não vamos ficar aqui. Irmãos, o Fortaleza estava cheio deles. Mas cheio deles. E a coisa que vai te espantar, sabe qual é? É que eles não estão a falar. Não. Mana, eu falei, está amarrado. Irmãos, está cheio de angolanos e angolanas a serem afetados pela quê? Pela cultura deles. Que eles são sérios e contundentes com a cultura deles. Você teria coragem de estar na tua loja, no teu negócio, na tua empresa, e estabelecer a hora do almoço para todos os colaboradores é às 12, por exemplo, porque é um direito legalmente estabelecido esse descanso. Mas eu vou dar mais 30 minutos. Esses 30, 20 minutos não é para descansar, é para nos reunirmos, para orar a Deus. Você teria coragem de fechar a tua boutique, a tua loja, o teu salão, 1 hora para você, todos os dias, oferecer 1 hora de culto a Deus? Daniel saía do palácio 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Para ir para onde? Para a casa dele, abrir a janela e ver na direção que daria para Israel, para poder fazer o quê? Para honrar o Deus dele. Quem era Daniel? Príncipe. Ele tinha uma programação explícita no programa dele com Deus. E quer dizer que para Daniel, não importava às vezes se tinha reunião ou não, pedia dispensa ao rei. Por isso é que conseguiram lhe apanhar, porque eles sabiam, esse faz isso todos os dias. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia tem que saber que eu tenho um Deus que eu honro com a minha vida. Eu prefiro a morte, mas eu não desonro esse Deus. Eu prefiro a morte, mas eu não desconsidero esse Deus. Eu prefiro a morte, mas eu não desvalorizo esse Deus. Mas depois é a mesma pessoa que vai estar na cova dos leões, que vai querer que Deus lhe proteja. Qual Deus é que vai te proteger na cova dos leões? O Deus que você não lhe honra. Os muçulmanos honram o Deus deles. Você pode até dizer, não, é um falso Deus. Mas eles estão, imagina, se é falso o Deus deles. Imagina como é que eles estão a honrar o falso. Imagina se eles vierem para o verdadeiro. Temos que ter vergonha, igreja. Isso aqui é que é o cristianismo. O cristianismo não é a luta pelo teu carro. Porque tem muito ímpio aí cheio de carros. O cristianismo não é a luta pela tua promoção. Tem muita gente aí a ser promovida. Como é que as pessoas vão olhar para mim, para ti saber que você é cristão? Não, eu sou o chefe, eu sou o diretor. Por causa disso, isso não significa nada para o mundo. O que é que os cristãos afetavam? A cultura que eles traziam era diferente da cultura do mundo. Honra o teu Deus. Eles têm princípios inegociáveis. Há muçulmanos que às vezes não aceitam fechar negócios com pessoas de outras crenças. Se ele sentir que esse negócio vai financiar alguma coisa ligada à tua crença. Vou falar de outra religião, que você bate muito. Você não bate, mas nós os cristãos evangélicos até achamos ser melhor do que eles. Quem sabe qual é a religião que eu estou a falar? Não, católica.
Eles têm lá as estátuas deles, e papapá, e papapá. Você já viu o católico quando entra na igreja dele? Nem vou falar entrar. O católico passa pela igreja. Ele está passando pelo passeio da igreja. Se é hábito, se é carnal, nem todos fazem, mas há muitos que fazem. Pela rua, ele baixa no templo, pá, pá, pá. Ele não está preocupado se alguém vai passar. Ei, doutora fulana, doutor fulana, você tem vergonha do teu Deus? Cristãos com vergonha de deixarem claro que são cristãos. Porque não, aqui é o ciclo em que eu me encontro, as pessoas têm que saber que eu tenho alguém que me guarda, que me protege, que eu me relaciono, é Deus. Quando eles chegam na igreja, ajoelham, reverência a Deus. Aqui na XZ não, graças a Deus, pelo menos nunca encontrei. Mas você vai encontrar pessoas na igreja, tiram uma pastilha, colam embaixo do banco. Na casa do Senhor. Quer dizer, nós não temos mais respeito por Deus. Os cristãos hoje se tornou uma religião de banalização dos princípios e dos valores. Estamos a andar de qualquer jeito e de qualquer forma. Mas 2025 nós vamos restaurar isso. 2025 nós vamos mudar isso. Vamos mudar o quadro. Vamos mudar o quadro. Quem olhar para mim, olhar para ti, sem sombra de dúvidas, vai ter que conseguir definir que você é um verdadeiro cristão. E o que está a cabo de nós? O modernismo. O que está a cabo de nós? As nossas formações acadêmicas. Eu sou culto, eu sou fresco. E se você vai para um lado que é conhecido como um lado um pouco mais tradicional, esse pastor é retrógrado, esse pastor Mas não é ser retrógrado, sei lá como é que vocês que falam bem português falam. É o que a Bíblia estabelece. São os princípios que norteiam a nossa fé. É isso que nos fez nós chegarmos até aqui. Como igreja de Cristo, não como XZ, como igreja. O que conservou o cristianismo? É porque eles oravam muito. Se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que quase que nem se fala de Pedro, Paulo e os outros já jejuarem. Quase que não se fala. Mas você vai ver um Paulo doente a dizer, ai de mim se não pregar o evangelho. Temor, 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 temor. Ai de mim se não pregar o evangelho do Senhor. Vou com ferida, vou com a perna arrastada, mas eu fui chamado para isso. Cansaço, ficas na tua casa a dormir. Programas na igreja, vamos sair. Eu já disse, se você quer ver um cristão que mortificou, está a mortificar a carne, faz evangelização. Sábado, aliás, é sábado, tem evangelização, é sábado. Agora, a exceção do sábado 28, vamos ter 2 sábados seguidos a fazer a igreja fora das 4 paredes, vamos terminar o ano em evangelização. Você quer avaliar um cristão que mortificou a carne ou está mortificado? Ele põe na rua a evangelizar. Diz, olha, vamos evangelizar sábado, às 8, às 9. Mas, meu Deus, o que os meus colegas vão pensar de mim? Se os meus amigos me virem, se as pessoas olharem. Ai, meu Deus, se o chefe passar aqui, vai pensar que eu faço parte dos loucos. Vai pensar que eu faço parte dos fanáticos. Eu com esses folhetos. Deus me livre e guarde. Está amarrado. Está amarrado. Depois vem, Senhor, o coração, o pulmão. Deus também vai falar, está amarrado. O que é que Deus disse para Eli? Eu honro os que honram. Se você honrar Deus, Deus vai te honrar. Se você honrar Deus, Deus vai te honrar. Se você honrar Deus, Deus vai te honrar. Se você respeitar Deus, Deus vai te honrar. Se você tiver reverência a Deus, Deus vai te honrar. Se você tiver altos níveis de temor ao Deus que te criou, você vai assistir na terra dos viventes Deus a te honrar. Até aqui a palavra do Senhor Jesus. Vamos celebrar bem forte o Rei da Glória. Os que me desprezam serão desvalorizados.